No vídeo de hoje do canal, as últimas de São Paulo com renovação de Rafael, possível participação de Oscar na estreia da Libertadores, entrevista com Zubeldia e muito mais. Vamos perder tempo não, vambora para o vídeo. Eu fiquei sabendo uma pesquisa para entrevista. O Zubeldia sou o quarto técnico São Paulino que dirige a equipe duas Libertadores. Ah, é? Zé Poi, 74 e 82. O Tele Santana também dirigiu duas. O Muricy Ramalho duas. E agora o Zubeldia passa a ser o quarto técnico do São Paulo, da história do São Paulo, que dirige duas Libertadores. Ele assumiu durante a Libertadores na temporada passada, Exato. Não é isso? E já começa essa Libertadores nessa quarta-feira, né, Edu? Quarta-feira, ele assumiu ano passado, chegou, 3 dias depois, São Paulo tinha perdido pro Tajeres, lá num jogo atípico, num jogo em que o São Paulo estava com 3 jogadores machucados durante o primeiro tempo, tinha perdido para Fortaleza e Flamengo no Brasileiro, ele chega, 3 dias depois, tinha uma vitória do Milton Cruz contra o Atlético Goianiense, ele chega, vai jogar em Guayaquil com o Barcelona, consegue uma vitória, ficou 12 partidas invicto, com 8 vitórias e 4 empates, até vir a primeira derrota. Então vamos acompanhar um pouquinho desse bate-papo com o técnico São Paulino. Cuando nos asumimos en Guayaquil contra Barcelona, tuve un táctico y una charla por video y había que armar bien el equipo ahí, porque si ahí perdíamos, Salieron 2 derrotas y estábamos muy complicadas. muy complicados. Cuando empezamos el Brasileirao Milton Cruz saca un triunfo contra Goianense. Si nosotros perdíamos acá con Palmeiras, era el clásico. Empatamos 0-0. Y después fuimos a Vitoria y ganamos en Vitoria. Y ganamos en Chile, después de Barcelona, ganamos en Chile la cuarta fecha de Copa. Es decir, triunfamos en 2 partidos seguidos. Entonces, para mí esos partidos no tenían un precio menor al partido de ahora. Tenían el mismo precio. Y no solo acontece en Brasil, acontece en todos los lugares. Ahora, nos adentro tenemos que, jogo a jogo, hacer lo mejor posible. No estar haciéndose la víctima de, cómo me critican, cómo me cobran, cómo... Isso está dentro do contexto que você já imaginava. Yo, si soy torcedor de São Paulo, empato el primer partido, ¿no? Con Recife, eu não me voy contento. E a gente viu que o São Paulino não ficou feliz, né, Edu, depois da partida lá contra o Sport. Ele vai no intervalo e o próprio Zubeldia, na entrevista pós-jogo, admitiu que talvez ele não tenha sido muito feliz na escalação do time com 3 zagueiros e 3 volantes. Mas claro que o pênalti perdido pelo Caleri teve um peso grande, porque é outro jogo se você faz 1-0 com 3 minutos. Mas o São Paulo não foi bem. No segundo tempo ele corrigiu, ou tentou corrigir, mesmo assim o São Paulo criou um pouquinho mais, mas não o suficiente. Aí a vaia no final, ela foi grande. Ela foi, não digo do estádio inteiro, é impossível medir, mas ela foi uma vaia considerável. Aquela vaia que você fala, o torcedor tá saindo chateado do Morumbi com o Zubeldia, e a vaia foi também pro time, pelo que os jogadores apresentaram nos 90 minutos. O Breiler, Os torcedores do São Paulo, em geral, eles começaram a entender o ano do São Paulo depois desse empate. Eles não sabiam que o ano do São Paulo é o que a gente vem falando há muito tempo. O time do São Paulo é um time titular. Titular quando está todo mundo disponível, é um time forte. É um time forte, mas é um time velho, né? Então, a média de idade só tem um titular com menos de 30 anos, o Alan Franco. O que acontece quando você tem um time titular velho? A tendência é mais lesão e demora na recuperação de lesão. Isso é simples. E aí, já sem o Lucas, fica sem o Oscar. Quando sai a escalação do São Paulo e o banco de reserva contra o Sport, eu acho que o torcedor devia ver assim, esse ano vai ser difícil. A questão é que a comunicação do ano difícil, ela inexiste. O presidente do São Paulo não dá a má notícia nunca. Só vai mostrar o balanço aí, teve que mostrar, publicar, é a má notícia. E o antídoto contra esse balanço é um ano de completa retenção, diferente de todos os outros 19 clubes da Série A do brasileiro. Inclusive o Sport, se a gente quiser pegar. E aí, você monta a estratégia para um jogo com 2 minutos, pênalti. O seu capitão, centroavante, chuta o pênalti na lua. Não de propósito, mas chuta o pênalti na lua. Fio de gol, né? Cara, esse time do São Paulo, sem o Oscar e o Lucas, só tem uma forma de fazer gol. Ou de pênalti, ou de escanteio, ou de falta. Não tem time. Não tem time. O time do São Paulo, o elenco do São Paulo, é o mais fraco. É o contrário do Palmeiras, já que ele citou a questão dos garotos. O Palmeiras não vai precisar aproveitar garoto esse ano. Tem o melhor time. O Zubeldia, se ele durar
mais no cargo, ele vai pegar o pior elenco do São Paulo nos últimos anos, porque o São Paulo não tem dinheiro. Não tem dinheiro para nada. E aí, eu acho que a questão que ele... Aí eu vou pro lado do Zubeldia. Que o Zubeldia entendeu no sábado, e não sei se ele vai dar tempo de corrigir, é que a torcida do São Paulo, ela prefere qualquer moleque do que um reserva. Então, quando os moleques entram, aos 25, o estádio vai a favor. Mas isso é uma situação difícil de administrar, porque, de fato, como ele mesmo disse depois, não é para um time grande ter que depender de 2 moleques de 20 anos para decidir um jogo de Série A. Eles quase decidiram. O Matheus Alves entrou bem, o Ferreira entrou bem. Ficaram bravos os torcedores que ele colocou o Rian faltando 2 minutos quando veio a substituição da concussão. Você ganha uma substituição a mais. Aí eu pergunto, não era para colocar o Rian? Então, eu ganhei uma substituição a mais. Não vou colocar o Rian. O Rian... Se não colocar, você fala, nem com 1 minuto a mais colocou o Rian. Então, assim, a torcida está se perdendo diante de... Aí tá, organizada, vai contra os jogadores, muito respeito com a camisa tricolor, filha da... Como é que é? É o grito dos caras. Quase que eu completou. Calma. Muito respeito com a camisa tricolor. Primeiro jogo do brasileiro. E parte aquele setor do amendoim lá da arquibancada do Morumbi, que tem também, né? É o da direita ali, xingou o técnico de burro pela primeira vez. De novo, eu acho que não estão preparados para o ano que o São Paulo vai ter. Não estão preparados. Não estão cientes do ano que o São Paulo vai ter, inclusive com essas questões do estádio. O São Paulo vai voltar, começou a vender ingressos para Libertadores, domingo, contra o Alianza Lima, já se sabe que o campo vai estar um lixo, porque o palco é um palco em Y, tal, não sei o que lá, que tem a torre Z e tal. Isso são detalhes, e assim, claro, e o Zubeldia não é burro, e acho que a resposta dele sobre o Dorival foi muito bem dada, e é a diferença da questão com o Abel. O Zubeldia não é agressivo, né, na inquisição de uma entrevista, que às vezes acontece mesmo, depois de um resultado ruim em casa. O Abel foi inquirido pelo empate com o Botafogo, ele foi inquirido pelo empate com o Sport. E ele, claro que ele sabe que depois que o Dorival ficou disponível no mercado, essa sombra, ela vai existir. Era mais ou menos como antigamente acontecia com o técnico do São Paulo, quando o Rogério Ceni ficava disponível no mercado. Agora, o Dorival comandou o São Paulo num outro momento. A janela do Dorival era Lucas Moura e Ramos Rodrigues. Não era Santilongo e Jamal Lewis. Não era menos 18. Qualquer treinador que o São Paulo decidir trocar, o que eu acho uma besteira neste momento, vai ter muito problema com esse elenco nessa temporada. Vai ter que trabalhar com muito pouco. Vai ter que tirar coelho da cartola direto, né? E acho que a situação, dia 20 de abril, se não me engano, 20 de abril completaria 1 ano de Zubeldia no São Paulo. E qual vai sendo a história do São Paulo? Ninguém consegue completar 1 ano, né, de trabalho. Só o Rogério Ceni, porque era o Rogério Ceni, e o Muricy, porque era o Muricy, conseguiram 1 ano de trabalho no São Paulo. E com escassez, você tem que tentar a continuidade. Por mais difícil, você tem que insistir. Você traz 2 problemas você já tem... Fora que tal, multa para pagar, para tirar, é uma comissão técnica barata para os jogadores sul-americanos. Então, aí que tá. Mas só que aí a diretoria vai ter que ter peito para matar. E a diretoria do São Paulo não tem essa personalidade. Aqui, né, que a gente tinha separado para esta live sobre o Rafael, que renovou com o São Paulo até o final de 2027. O goleiro, então, aí fica no Tricolor Paulista, já estava conversando, contrato até o fim dessa temporada, até o fim de 27, com um gatilho contratual que ele pode renovar, caso ele cumpra metas que ele tende a cumprir, porque ele é o titular, até o final de 28, né? Então é importante ter essa continuidade. Eu só acho que falta preparar mais um garoto que seja, né? Tem aí o Yang, tem o Leandro e também o João Pedro para ser o seu reserva durante a temporada, né? Para mim, é um ano que você pode encerrar, por exemplo, 25, o ciclo do Jandrei, minha visão, pelo menos, né? Não sei o que o chat acha, mas eu acho que para essa posição é justo renovar com o Rafael, vem fazendo boas partidas e acho que não tem nem muito para onde debater quanto a isso, né, Renato? A análise do trabalho começa a passar por esse jogo a jogo. E é uma situação que, por enquanto, não há movimento de troca de treinador, mas há sim uma avaliação mais criteriosa neste momento. E é um filme que se repete, né? Me parece que é a mesma coisa que aconteceu com o Rogério Ceni lá atrás, com o Carpini, agora me parece estar acontecendo com o Zubeldia. Com a diferença de que você tem ali um treinador que tem uma história, ganhou, ou 2 treinadores que têm história, que ganharam, entre aspas, aí no mercado, fazendo uma espécie de sombra.
É algo que precisa ser levado em consideração? Sim, precisa ser levado em consideração. Mas não é um movimento que esteja sendo feito agora. Pelo menos me garantiram quando eu fiz esse questionamento. E sim, olhando muito mais numa visão de avaliação do trabalho do Zubeldia neste momento. Ele responde muito bem a questão do Dorival. Ele falou, cara, Dorival, a técnica da seleção foi campeão aqui, ganhou um título inédito. É claro que ele é bem quisto aqui. É claro que muitos torcedores gostariam da volta do Dorival, que para mim não seria garantia nenhuma. Quando o Dorival foi técnico do São Paulo, a janela de contratações do São Paulo foi Lucas e Ramos. O Brasileirão do Dorival não foi nada demais. O Brasileirão do Dorival foi ruim. Então não é uma garantia a troca, entende? Agora, com o Dorival na praça, claro que a pressão sobre o Zubeldia cresce. E acho que esse jogo da Argentina é bem complicado. Sempre foi, o São Paulo não ganha lá, né? E a Libertadores começa para o São Paulo, o brasileiro começou mal. E vamos ver como é que começa a Libertadores na quarta-feira. Vejo poucas opções, assim como no Fluminense. E pouco dinheiro. E, diferentemente do Fluminense, só para a gente fazer, os jogadores do São Paulo têm uma boa relação, os principais, com o Zubeldia. Não é que como o Mano Menezes construiu ou destruiu o ambiente do Fluminense. Então, acho que para decidir pela troca é preciso um mínimo de convicção, mesmo que o grito de burro tenha chegado às arquibancadas pela primeira vez. Só vamos falar de São Paulo, parece que teve uma pequena boa notícia, né? O Zubeldia deixou em aberto a participação do Oscar, tá otimista que ele possa voltar para o jogo desse meio de semana com o Tadieri, seria um ótimo reforço. Era mais se tiver mais ou menos aquele esquema que ele apresentou contra o Sport, só que com o Oscar no lugar do Marcos Antônio, o Gustavo da vida, você realmente tem uma mente pensante, né? Esse é um jogo duríssimo, o time argentino, a gente não se dá bem lá, então o importante primeiro é pontuar, né? E o Zubeldia sabe disso, tanto é que tem aparecido em diversos veículos de comunicação aí, agora foi a entrevista para a ESPN, e deixou claro que sabe que tá tenso o momento, e bem, ele sabe o que fazer, né? Tem que sair com um resultado positivo. Resultado positivo, empate, vitória, a vitória é melhor ainda. E não acaba assim não, como o André Hernan falou, está em um momento de atenção pela diretoria. Quer dizer, tropeçou, meu amigo, tá o Dorival quentinho para entrar, né? E agora tem até a história do Crespo, cara, então não é mole ser treinador de São Paulo não. Então, sabe que é uma semana importante, 3 jogos importantes na verdade, né? O Tadieres, o Atlético Mineiro e a Aliança Lima. Então o São Paulo tem que buscar pontuar nesses jogos, tentar melhorar o seu futebol apresentado, que foi bem ruim contra o Sport, ainda que sem suas principais estrelas, e ainda com o pênalti que o cara ele meteu lá, fez um field goal, né? Então, é isso. E o seu atacante também tem que melhorar tecnicamente rápido, ou o Zubeldia tomar rédea de vez e colocar o André Silva, né? O Francisco eu não digo que ele não vai botar tão cedo, mas o André Silva para esse jogo contra a Libertadores, né? É um momento que acontece todos os anos, né? O São Paulo vai sendo fritado pós-paulista, sendo outro trocado, tanto é que os últimos nenhum ficou um ano, o Dorival porque não quis, o Carpini porque não durou, e o Zubeldia, se chegar a abril aí, pode chegar a um ano de São Paulo, que seria um milagre nessa gestão Casares, né? Os únicos que duraram tanto tempo assim foram Rogério Ceni e na gestão Casares, né? O Fernando Diniz também, mas é uma situação diferente, porque era um momento de pandemia, não tinha ninguém no estádio, então a cobrança em loco não era tão grande. E, muito tempo atrás, o Maurício Ramalho. Também tem uma outra observação, né? O Zubeldia entra aí pro hall de treinadores que jogaram 2 Libertadores, entre eles o Muricy. Então, vamos ficar de olho, né? O momento tenso, é a torcida insatisfeita na internet, a torcida insatisfeita dentro de campo, a torcida organizada chutando para tudo que é lado. Então o Zubeldia mais do que nunca vai precisar jogar para um bom resultado, né? E é isso. O drama já começou, a primeira rodada do Brasileiro, né? Elenco curto, time titular forte, mas seus principais peças estavam machucados. E o Lucas, na entrevista que ele deu também, não tem previsão. Quer dizer, bendito gramado sintético do Allianz, cara. Aquilo aí, meu amigo, tem que jogar um sal grosso, né? Acredito piamente que se o São Paulo for contra o Palmeiras, nem o Lucas nem o Oscar jogarão lá, pelo menos não o Lucas, né? Porque o Lucas toda hora se machuca por lá e parece que é forte. Então, vamos acompanhar a evolução desse caso
E a gente espera que também uma evolução do São Paulo Futebol Clube dentro das 4 linhas, né? Então é isso, pessoal. Lembrando também, só a última informação, que o Rafael renovou, né? O São Paulo renovou com o goleiro Rafael até 2027. Se ele bater algumas metas, vai até 2028. Muito tempo que a gente não tinha uma certa estabilidade. Não é que eu goste, acho um goleiraço, por exemplo. Decisão por pênalti, a gente sabe que não vai dar em nada, porque não pega pênalti. Ah, mas você pode jogar com a Supercopa. É porque o outro goleiro é o Everton, né? Ia ficar até o fim dos tempos, né? Se os caras acertassem bem o gol. Então, mas normalmente com o Rafael no gol, você tem uma certa segurança durante o jogo. Vez ou outra você vai ver uma defesaça, não é assim. E vez ou outra você vai ver uma falha, né? Isso é fato também. Então, assim, é porque assim, meu nível de exigência é alto, né? Eu comecei vendo o Zete e o Rogério Ceni, só isso. Então é complicado os goleiros que chegam do São Paulo. Mas também em seguida, depois do Rogério Ceni, foi um show de horror, né? Não vou listar Renan, Sidão, Volpe e companhia. Então o Rafael meio que se destaca meio esses nomes aí que vieram após Rogério Ceni. E é isso, o São Paulo se planejando, espero, pensando seriamente sobre essa temporada, e eu acho que o foco deveria ser o brasileiro, com todo respeito, vide a dificuldade que a gente tem financeiras em contratar jogadores e que os demais clubes estão fazendo. É bom levar muito a sério e pontuar bem nessas primeiras rodadas pré-mundial, para que a gente não sofra nenhum risco. Mas eu gostei muito da capa do Luca Bop, né? Ano passado ele estava falando isso e vou continuar falando, né? Rumo aos 45 pontos. Aí ele fez uma capa falando assim: faltam 44 pontos. Acho que esse é o sentimento para o Campeonato Brasileiro. O que vier mais do que isso é lucro, entendeu? Mas eu também sou desse time. A gente só espero que queime a língua, corte minha língua, que jogue muito, que arrebente. Mas o momento agora é um momento tenso para o torcedor do São Paulo, que não tem as informações, né? É o que foi dito aí nos vídeos, né? O querido Casares, ele não sabe dar mais notícias, ele não sabe informar o torcedor o que acontece dentro do São Paulo Futebol Clube. E até isso também, somado ao que foi jogado contra o Sport Recife, acaba irritando muito nós torcedores, né? Eu também não vou esperar que ele vai vir falar alguma coisa. Só aparece na vitória e juntos pelo São Paulo, como ele sempre diz, né? Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. Se você quer ficar ligado nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. E se puder nesse vídeo, como eu sempre peço, deixe aquele likezão, tá ok? Saudações e cores. Uma ótima terça-feira a todos e valeu!